Eu espero quinta-feira, doutor Marco. Beleza. Só para já ir me programando. Isso. Meus planos são o seguinte, cara. Hoje a gente fala um pouquinho da queda livre, ali no próximo superfície terrestre. Eu vou fazer duas contas separadas. Eu vou fazer uma conta olhando só para centrífuga e outra conta olhando só para Coriolis. Beleza? São duas contas separadas para a gente ver os dois efeitos separadamente. Amanhã eu quero fazer o pêndulo de Foucault com vocês, que é uma aplicação, cara, muito bonita, tá? Do pêndulo de Foucault usando o efeito de Coriolis. Vocês vão ver que o pêndulo simples, quando ele tem um comprimento relativamente grande, e ele demora bastante tempo para fazer a sua oscilação, ele acaba absorvendo os efeitos da força de Coriolis, e ele não fica só oscilando assim, né? Ele começa a ter um efeito de precessão, e aí esse efeito de precessão vem em função da força de Coriolis, e isto é a prova cabal que a Terra gira. É a prova cabal, não tem nem para onde correr o pêndulo de Coriolis. É uma conta um pouco chata, tá? Mas eu vou ver se eu faço com vocês amanhã essa conta aí. É importante vocês terem ela arrumadinha, é importante vocês terem ela sabendo os passos dela, porque ela é uma conta importante aí do ponto de vista fenomenológico. E aí, na quinta-feira, a gente deve fazer alguns exercícios. E aí, cara, eu já ver se eu consigo terminar de fazer a prova de vocês na quinta e já posto a prova na quinta mesmo. Certo? Certo, professor. Valeu. É nóis. É nóis. Vamos embora. Então tá, voltando aqui, a ideia hoje, galera, é a gente fazer o estudo de um corpo em queda livre através dos dois efeitos, né? Tanto o efeito gravitacional, quanto o efeito, tanto do efeito de Coriolis, quanto o efeito da centrífuga. A gente viu que, levando em consideração a força centrífuga, existe uma espécie de uma gravidade efetiva, né, aplicada nos corpos próximos à superfície da Terra. A gente chegou a fazer essa conta na aula passada, a gente viu que a gravidade efetiva ela não aponta diretamente para o centro da Terra, ela tem uma leve deflexão em função da força centrífuga. Essa deflexão não é alta, tá? O ângulo ali é em torno de, no máximo, se não me engano, 0,1 graus. É muito pouco, mas é medível. Não é uma coisa que nós não conseguimos medir com aparelhos, né, que a gente já tenha construído. Tá? Hoje, com essa historinha aí, o que eu quero fazer? Eu quero desmontar a força, digamos, gravitacional, né, efetiva, nas duas direções, tanto na direção tangencial quanto na direção radial, para a gente ver mais ou menos como que elas funcionam aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, primeiro, vou fazer queda livre. Queda livre. E eu vou usar agora só o termo centrífugo. Só com a força centrífuga. Então, lembrem que a gente, olhando para um objeto, a gente considerou que no objeto, próximo à superfície da Terra, ele está ali submetido, né, à ação de forças gravitacionais, à ação de forças não gravitacionais, força de atrito, se for algum caso, alguma força eletromagnética, enfim, além das outras duas forças. Então, eu vou desprezar agora, vamos desprezar o atrito. Então, desprezando as forças não gravitacionais, as forças não gravitacionais, certo? E o efeito de Coriolis.
Jazinho a gente volta com o efeito de Coriolis aí, só para vocês verem o que ele causa e como que ele causa. E o efeito... Efeito de Coriolis. A equação... Vamos continuar aqui, ó. A equação de movimento... de uma partícula em queda livre será... Bom, vamos lá, né? O que a gente tinha lá na aula passada? Deixa eu até botar de outra cor aqui, ó. A gente tinha m vezes aceleração. Lembrem que essa aceleração é a medida no referencial não inercial. O que ela era? Ela era dada pela força gravitacional, então a gente chama de Fg. Desprezei as forças não gravitacionais, mais a força centrífuga, né? Então a gente está no referencial não inercial. Deixa eu colocar aqui uma figurinha para a gente visualizar direitinho o que está acontecendo aqui. Deixa eu vou ter que arrumar um bocado de pasta nova para o semestre que vem, né? Vou organizar essa bagunça aqui. Ó, eu quero esta aqui, ó. Então, olha só. Aqui é o centro da Terra, ok? Aqui é o centro da Terra. Esse aqui é o eixo de giro, tá, galera? Esse ômega maiúsculo aqui que está vindo de outro livro. Esse ômega maiúsculo é o nosso ômega de rotação da Terra, tá? É porque está vindo de outro livro, é outra notação. Aí o objeto, ele descreve, então, uma órbita, uma trajetória circular, né? Só que lembrem que essa órbita circular é por conta da rotação da Terra. E aí o objeto, ele está a uma distância ρ do eixo, essa distância ρ aqui, ó, distância ρ do eixo. Olhando para, então, o movimento de rotação, se você fizer o produto vetorial ômega vetor R, surge esse termo aqui, ó, né, para dentro. Aí quando você faz o ômega vetor R, né, que na verdade é o ômega vetor R, né? É ômega vetor R. Esse cara com o sinalzinho de menos, ele aponta aqui para fora, ó. Ele aponta aqui para fora. Vocês estão vendo que está invertido, né? Aqui está ômega primeiro e depois o ômega, aqui está o ômega, desculpa, segundo, né? E aqui está o parênteses ômega vetor R no começo. Tá vendo que está invertido, cara? A gente montou a equação, essa aqui é notação de outro livro, tá? A gente montou a equação assim, ó. Deixa eu botar direitinho aqui, ó. A gente montou a equação primeiro com o ômega na frente. Daí esse ômega maiúsculo e minúsculo é a mesma coisa. Depois o ômega vetor R. Tá? Aí o sinalzinho de menos é porque lembrem que quando você altera a ordem do produto vetorial, você inverte o sinal, tá? Então você pode escrever ou do jeito que está neste livro aqui, ou do jeito que a gente vem escrevendo. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá bom? Bom, vamos fazer uma aproximação, cara. Geralmente, quando você solta um objeto aqui na superfície terrestre, mesmo que ele esteja um pouco longe, cara, ele vai ter, se ele estiver muito longe, ele vai estar 100 metros de distância, 200 metros de distância, isso é bem longe. Só que mesmo assim, é muito pouco comparado ao raio da Terra. Então, para efeitos de experimentos, né, próximos à superfície terrestre, a gente pode simplesmente fazer uma aproximação e falar que o raio R, ou seja, a distância, né, do objeto até o centro,
vai ser exatamente o raio da Terra. A gente pode chamar de Rzão. Tudo bem? É uma aproximação que não tem tanta consequência penosa para a gente, porque é praticamente isso mesmo. Beleza? Então tá. Bom, quem é o termo centrífugo, então? Deixa eu colocar o termo centrífugo aqui, para a gente poder fazer algumas contas. Antes de qualquer coisa, a força gravitacional, a gente já conhece, corresponde a m vezes a aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade vetorial. E esse aqui é o G0, né? Que é o cara puramente gravitacional, que vem lá da lei da gravitação universal. Quem é a força centrífuga? Aí a força centrífuga ela é menos, não é isso? M ômega vetor ômega vetor R. Legal? Beleza. Então, vamos abrir essa conta aqui da força centrífuga. Ó. A força centrífuga, então, ela vai ser dada por menos... Galera, primeiro, quando a gente escrever o primeiro termo lá, ó, porque o que está acontecendo? Ômega vetor R. O ômega vetor R, o ômega está para cima e o R está para cá. Então, eu vou fazer assim com calma. Ó. Ômega vetor, isso aqui é um vetor, né? Deixa eu botar um M na frente. M ômega vetor. Aí, esse cara aqui, ó, ômega vetor R, o que ele é? Ele é o ômega vezes o R, pode crer? Só que agora vai ser o Rzão, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o θ. Né? É o θ. Só que isso na direção ρ. Só que isso na direção ρ? Não, isso na direção φ, né? Isso na direção φ. Isso na direção φ. Bom, agora você precisa tomar agora o ômega vetor o φ, certo? Quando você tomar o ômega vetor o φ, vai dar uma direção para dentro da trajetória. Faz aí para vocês verem a conta. Né? O ômega vetor φ vai dar, então, para dentro da trajetória, ou seja, menos ρ, certo? Quando você colocar o menos com menos, vai dar mais, e aí você volta para fora, por isso que vai nessa direção aqui, ó, termo centrífugo. Tá certo? É ruim de enxergar assim a distância, mas depois vocês aplicam a regra da mão direita que vai dar tudo certinho. No final das contas, galera, isso aqui vai dar M, certo? Como o ângulo agora vai ser de 90 graus, você vai ter, então, ômega vezes ômega vai dar ômega ao quadrado, vezes o raio, né? O raio da Terra, vezes o seno de θ, só que agora na direção ρ. Então, essa aí é a força centrífuga que vai aparecer na nossa equaçãozinha lá de cima. Tudo bem? Então, se você substituir na equação, vamos voltar aqui, ó, vou chamar isso aqui de equação 1. Substituindo. Em 1, temos. Vai ficar M, R, dois pontos, é igual a massa vezes a gravidade, certo? Mais M, ômega ao quadrado, Rzão, seno θ, vezes ρ. Chapéu. E aqui é o G0.
Bom, vamos mandar essas massas embora, ó. Vamos mandar essas massas embora. Eu já sei que esse G aqui, ele vai ser dado por um G0, né? Vou botar assim, na verdade, ó. Esse cara, ele, na verdade, é um G0, um sinalzinho de menos, na direção ER, ou seja, aponta para dentro, não é isso? Aponta para dentro. Então, vamos fazer isso. Vai ficar R dois pontos. Isso vai ser igual a menos G0 para dentro, direção radial, chapéu, né? Mais, aí o N foi embora, vai ficar só ômega quadrado R seno θ. Ômega ao quadrado R seno θ, Rho. Chapéu. Rho, chapéu. Legal, então vocês estão vendo aí que existem duas direções, né, da gravidade, da nossa aceleração, né, de uma certa maneira da nossa aceleração, que vai ser que vai ser o seguinte, galera, vai ser o seguinte, esse R2 pontos seria a aceleração de queda livre, não é isso? Se a aceleração de queda livre, esse R2 pontos corresponde ao que nós vamos chamar de G, que é o G efetivo, né? É um G vetorial aqui, ó. É um G vetorial. Tá certo? Esse cara, então, ele vai ser dado por menos uma parte radial, só que na direção do centro da Terra, mais uma outra parte radial, só que para o centro da trajetória. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa separar aí esta parte de Rho em duas direções. Eu vou colocar uma outra figurinha para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Armazenamento interno, assim. Eu acho que aqui vai dar para ver bem o que eu quero que vocês vejam. Então, olha só. Tá aí as nossas gravidades, né? Eu tenho uma gravidade na direção radial, ou seja, radial para o centro da Terra. Eu tenho uma aceleração efetiva, que é o Gzinho. E aí, o que está acontecendo? Eu vou colocar dois eixos aqui. Vou fazer assim. Ver se eu consigo fazer vocês enxergarem, porque não é tão simples assim, tá? Enxergar isso, principalmente à distância, cara. Se a gente tivesse na sala de aula, seria mais fácil. Bom, então eu estou colocando uma direção radial, beleza? Vou agora colocar uma direção tangencial. Então, fazendo 90 graus aqui, ó. Existe uma direção tangencial. Pode crer? Formando 90 graus. Formando 90 graus. Onde que está... Desculpa. Onde que está a força centrífuga? Lembrando que o nosso objeto, deixa eu ver se eu consigo colocar ele fininho aqui, ó, só para vocês não se perderem. Deixa eu botar ele bem fininho. O nosso objeto, ele está girando com esta órbita aqui, ó. Né? Porque ele está girando em torno... Ele está girando em torno do planeta Terra. Porque a Terra está girando junto, não é isso? Pronto, acho que dá para entender, né? Isso faz, galera, com que a força centrípeta, ou centrífuga no caso, né? Ela aponte para fora desta trajetória. Então a força centrífuga, ela está aqui, ó.
força centrífuga, né? Que é esta parcela aqui, ó, do outro desenho, estão vendo? Ó? Esta parcela bem aqui, é a força centrífuga. Legal. Então, o que a gente pode já tirar daqui? Vamos dar um nome para esse ângulo aqui, ó. Chamar de θ, por conta do desenho, tá? Esse θ, galera, ele pode ser chamado de colatitude. Colatitude. Por que colatitude? Porque a latitude que vocês estão acostumados, ela começa a ser medida aqui, né, ó. Ela começa a ser medida aqui. Então, a latitude 0 é o Equador, e à medida que você vai subindo, você vai aumentando o ângulo. Aqui não, aqui a gente está tomando como 0 a direção para o polo. Então, a gente vai chamar de θ um ângulo de colatitude, que nada mais é do que o complemento da latitude. Né? Tudo bem, né? Bom, então, a gente pode tirar algumas coisas aqui, ó. A gente pode tirar algumas coisas. Eu vou colocar uma outra direção para cá. Deixa eu deixar mais fininho. Essa direção é a direção ρ lá, né? Pronto. Bom, se a gente faz isso, galera, a gente vai ter que levar em consideração algumas coisas, ó. Vocês estão vendo que aqui é 90 graus, e eu posso chamar esse ângulo aqui de, sei lá, um ângulo beta, já que tem um alfa ali na história. O alfa é o desvio, né, da gravidade efetiva para a gravidade puramente gravitacional. Se esse cara é beta, aqui, ó, eles são alternos internos. Desculpa, eles são opostos pelo vértice. Então, aqui também é beta. Pode crer? E a gente sabe que beta mais θ dá 90 graus. Beta mais θ dá 90 graus, por conta daquele triângulo ali dentro. Certo? Então, esse ângulo aqui tem que ser θ. Legal? Tudo bem? Então, percebam que eu vou ter duas componentes dessa força centrífuga, ou da aceleração centrífuga, né, por assim dizer. Eu vou ter uma componente no eixo radial, deixa eu colocar então aqui, fazer assim, ó. Eu vou ter esta componente. Vou ter esta componente, deixa eu deixar mais bonitinho. E, obviamente, eu vou ter uma componente tangencial, né? Que é essa aqui. Então, tá aí, eu tenho as duas componentes. Vamos botar de outra cor, então, essas duas componentes? Eu vou colocar de... Calma aí. Vou colocar de... assim, ó, de aboba. Então, eu vou ter uma componente centrífuga radial e uma componente centrífuga tangencial. Tá entendendo aí o que eu estou fazendo? Então, esse aqui, ó, vai ser a nossa força centrífuga na direção ER. Legal? E eu vou ter uma componente centrífuga, uma força centrífuga, na direção ET, de tangencial. Vamos decompor, então, esse troço, galera? O que está acontecendo, então? A parte da tangencial é fácil, né? É a força centrífuga vezes o cosseno de θ. E esse cara aqui vai ser a força centrífuga vezes o seno
de θ. Okay? Então, no fim das contas, o que vocês vão ter vai ser isso aqui, ó. O nosso G efetivo, que é o Gzão, ele vai ser, então, menos um G0 na direção radial, beleza? Mas, na direção radial agora, nós vamos ter o termo centrífugo, ou seja, a gente está decompondo esse cara aqui, ó, que é o ρ, né? Então, vai ter um ômega ao quadrado R. Deixa eu arrumar isso aqui. Ômega ao quadrado R na direção radial. Aí já tinha um seno antes. Na direção radial agora vai aparecer um outro seno, estão vendo? Novo seno. Então, vou multiplicar pelo outro seno. Na direção radial. Agora, vamos levar em consideração a direção tangencial. Então, mais o termo centrífugo, que é ômega quadrado R seno θ. Só que agora esse cara está na direção tangencial. Então, vai aparecer agora um cosseno de θ. Um cosseno de θ, na direção tangencial. Beleza, galera? Então, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou juntar as gravidades. Eu vou juntar, então, um termo radial, que é todo esse cara aqui. Eu vou chamar de G radial, certinho? E eu vou ter um G, deixa eu botar um G radial minúsculo aqui. E eu vou ter um outro G, que vai ser um G na direção tangencial, que é esse cara aqui, ó. Vou chamar de GT. Belezinha? Então, vamos só arrumar aqui a casa, ó. Eu vou ter, do ponto de vista de quem está lá sentindo a ação da gravidade, ele vai ter duas gravidades. Tá, vamos botar em módulo agora. Em módulo quer dizer o seguinte, eu vou levar em consideração como que o cara está sentindo a gravidade. A gravidade radial vai ser o termo G0, né, menos o outro termo lá, que é ômega ao quadrado, raio da Terra, um seno ao quadrado de θ, beleza? E uma componente tangencial. Isso vai ser apenas ômega ao quadrado R seno de θ vezes o cosseno de θ. Tudo bem até aí? Qual é a consequência disso e qual é a conclusão disso? Primeiro, vocês estão vendo então que as componentes, tanto radial quanto tangencial, dependem da localização que você está no planeta. Ou seja, depende da sua colatitude. A gente definiu aqui a colatitude, né? Se você estiver no Equador, o que acontece no Equador? No Equador, você tem como é que eu posso dizer? Você tem um ângulo zero, né? Então, você estaria aqui, ó. Só que se o ângulo é zero, coloca zero no lugar do θ. Aí, nessas duas fórmulas, você vai matar esse termo, porque o seno de θ é zero. Então, você não tem gravidade tangencial. E você não tem esse termo aqui também. Então, lá no polo, lá no Equador, desculpa, lá no Equador, você vai ter apenas, desculpa, o seno de é isso mesmo, ômega quadrado R seno de θ. Ah, desculpa, quando o θ é zero, galera, aqui é colatitude, né? Confunde. Quando o θ é zero, você está no polo. Que a gente começou a contar daqui, né? Aqui é quando o ângulo é zero. Desculpa. É a colatitude. Então, quando o ângulo é zero, você está lá no polo. Se você está lá no polo, você não tem gravidade tangencial, ou seja, jogando para os lados, digamos assim. E aí, esse termo aqui, ele é máximo, porque o seno de... Esse termo aqui, desculpa, ele é mínimo, né? Porque o seno de zero é zero. Então, a única gravidade que você sente lá no polo é a gravidade real, que é a gravidade G0, porque aquele termo é zero.
Agora, quando você vai para o polo, para o Equador, aí o ângulo é π. Se o ângulo é π sobre 2, né, no caso, de qualquer maneira, esse termo aqui vai zerar. Ó. Por quê? Porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Então você não vai ter gravidade tangencial lá no Equador. Então aqui você vai ter apenas uma componente para dentro. Só que essa componente para dentro é diferente da componente para dentro que está lá no polo. Por quê? Porque agora você vai ter este termo aqui interferindo. E nesse caso agora, quando você tiver com π sobre 2, é quando o ângulo, quando o seno é máximo. Né? Então você vai ter o maior efeito possível da força centrífuga quando você estiver no Equador. A gente meio que adiantou isso, né, na aula passada, mas agora você consegue ver matematicamente o efeito da posição das pessoas em torno do planeta Terra. Isso afeta completamente a sua gravidade. Beleza? Eu vou até escrever então isso aqui. Ó. Opa. Deixa eu botar de verde. Então, o que, que acontece? Portanto, a aceleração de queda livre ela vai ser radial. Quando eu falo radial, é puramente radial, tá? Ou seja, não tem componente tangencial. Ela é radial apenas nos polos ou seja, o θ igual a zero. Opa. Ou π e no Equador. Ou seja, θ igual π sobre 2. A diferença é que lá no Equador, o termo centrífugo é alto. Né? Então você tem aí uma gravidade efetiva muito baixa no Equador, por isso que as bases de lançamento de foguetes são no Equador da Terra. Já nos polos, a gravidade efetiva é maior, porque ela é puramente gravitacional, porque você não leva em consideração os efeitos da rotação da Terra. Bonito isso, galera? Entenderam essa ideia? Legal, né? Então agora bora fazer a conta com o efeito de Coriolis. E o que, que isso traz de consequências, né, no movimento de queda livre. Então agora eu vou chamar de 2, eu botei fundo azul lá, não foi? Foi. Então eu vou chamar de 2. De novo uma queda livre. Queda livre, só que agora considerando Coriolis. Então vamos lá, considerando a força de Coriolis,
força de Coriolis, podemos determinar a deflexão da partícula em queda livre. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem não, na aula passada, né, que na hora que você solta um objeto bem alto, alinhado com o seu fio de prumo, né, mas bem alto, perpendicular ao chão, lembra que eu falei para vocês que ele vai cair um pouco à frente da gente por conta do efeito de rotação da Terra? Pois é. Hoje, então, a gente vai dar uma analisada matemática sobre esse movimento, dá um pouquinho de trabalho, né, porque lembrem que ali nós temos um produto vetorial da velocidade angular da Terra com a velocidade de queda da partícula. E agora esse cara caindo está sob o efeito da gravidade. Então você tem aí uma aceleração, e aí à medida que a velocidade aumenta, a força de Coriolis também acaba aumentando. Tudo bem? Então vamos primeiro montar a equação de movimento igual a gente fez. Massa vezes aceleração do ponto de vista não inercial. Isso vai ser igual, então, a m. E aí eu já vou juntar assim, galera, ó. Eu vou colocar a massa vezes a gravidade efetiva, tá? Que é exatamente a gravidade que você sente lá no local onde você se encontra no planeta Terra. Né? Você está jogando um objeto, vai cair em queda livre, ele cai de acordo com a gravidade local. Né, que é aquela gravidade que vocês viram agorinha, que depende da colatitude, enfim. Tá? Então, a gravidade é aquela que você está medindo, essa gravidade já é a efetiva, já é considerando a centrífuga, já é considerando tudo, e é local para você, é essa gravidade aí. Então, mais agora, o efeito de Coriolis. Bom, para vocês enxergarem isso melhor, lá. E aí, esse cara aqui, ó, ele mesmo. Deixa eu botar aqui do ladinho. Tá diminuído. Agora veio. Estou. Então, olha para esse desenho aí, galera. De novo, esse ômega maiúsculo, ele é o nosso ômega, tá? Minúsculo. Só porque é outro livro, é o nosso ômega minúsculo. Agora, o que você está colocando? O ponto, o objeto que está em queda livre é esse objeto aqui, ó. Tá? Ele vai ter, então, uma distância em relação a um referencial localizado na superfície terrestre. É como se fosse você, né, cara? Você tá lá, parado na superfície terrestre, tá vendo um bicho caindo, né, na superfície terrestre. Aí a direção que você adota é essa. Se você olhar para o norte, então você tem ali a sua direção, a nossa rosa dos ventos, né? O norte para cima, o leste para a direita e o oeste para a esquerda. Pode crer? E para cima, assim, para cima que eu digo, na direção Z, você vai ter o céu. O céu. Beleza? É isso que está acontecendo aqui, ó, nesse desenho. Então você tem o norte, você está colocado aqui nesse ponto. Você olha para o norte, você tem o norte. Você tem o sul para trás, a gente não precisa colocar ele, aqui está o sul, né? Você tem o leste à sua direita. Então, se eu for desenhar aqui um vetor, vou botar assim, ó, o leste, ele está para cá. Né, isso para dentro do quadro. Esse é o X, tá, galera? Esse é o nosso eixo X. Vou botar assim, ó, direção I.
que é o eixo X. Tudo bem aí com a orientação das coisas? E esse é o sentido de rotação do próprio planeta Terra, tá? Então, vou botar assim, ó. Ômega. Esse é o sentido de rotação do próprio planeta Terra. Se localizaram? Qualquer dúvida, vocês me falam. Então, quem é esse vetor R aqui? É a posição da partícula em queda livre em relação a você, que está na superfície terrestre. Então, a gente escreve esta posição R como sendo, né, um X na direção I, um Y na direção J, mais um Z na direção K. Até aí nada demais, né? Você que está fazendo essas medidas aí. Na direção K. K chapéu. Legal. E quem é o ômega? Galera, o ômega é um vetor também, né? Se ele é um vetor, ele vai ter componentes. A gente poderia muito bem escrever ele como sendo um ômega X na direção I, mais um ômega Y na direção J, mais um ômega Z na direção K, sem problema algum. Né? Só que, olha direito para o ômega. O ômega, ele é um vetor que aponta nessa direção aqui desse referencial da Terra. Como a gente está olhando para o referencial do observador na superfície terrestre, que é esse referencial O, o que a gente pode fazer? A gente pode decompor esse vetor ômega na direção Y, né? Vamos fazer assim, ó, vou botar de outra cor. Então eu vou ter aqui, ó, uma direção Y para o vetor ômega, que é essa direção aqui. E, obviamente, uma direção Z. Direção Z. Que é essa direção aqui. Deixa eu colocar assim. Né? Então, quem é esse cara aqui, ó? Esse aqui é o ômega Y. E esse aqui vai ser o ômega Z. Tá entendendo? Percebam que com esse nosso referencial não tem ômega X, né? Não tem componente do ômega para fora, né? Em direção a sua saindo da tela ou entrando na tela. Por quê? Porque a Terra gira nessa direção que a gente está associando a essa direção. Pode crer? Então eu estou decompondo esse ômega numa direção Y e numa direção Z. Na direção X não existe. De qualquer maneira, a força de Coriolis, ela tem um produto vetorial, não sei se vocês lembram, mas olha só, a força de Coriolis, ela vai ser dada por menos 2, né, tinha um 2 no meio do caminho, era menos 2 m ômega vetor R ponto. Então, eu preciso tomar o produto vetorial do ômega com esse R ponto para ver que diabos vai acontecer. Vamos lá? Então, quem seria ômega vetor R ponto? Vou fazer com calma aqui, ó. Vai ser, então, o vetor ômega, que é o ômega X na direção, e eu vou fazer completo, porque depois a gente despreza o ômega X, né? A gente tira ele do caminho. Mais ômega Y na direção J, mais ômega K, na verdade ômega Z, na direção K. Isso produto vetorial com X e mais YJ mais Z. Então, é um produto vetorial que vocês conhecem, né, galera? É um produto vetorial entre dois vetores.
Se você quiser colocar isso numa matriz, né, tirar o determinante, enfim. Eu gosto de fazer aquela historinha do ciclo, né? X, Y, Z. Vocês já viram isso acontecendo? Então, se eu botar I, J, K, assim, se eu quero a componente I, eu giro nesse sentido, né? Então, fica o Y do primeiro vezes o K do segundo, então fica a ômega Y vezes, vou tirar o ponto, porque senão parece um produto escalar, ômega Y vezes o R ponto na direção Y, mas quem é o R ponto na direção Z? Mas quem é o R ponto na direção Z? É o Z ponto. Menos o contrário. Então fica agora ômega Z vezes o Y ponto. Não é isso, galera? Tudo na direção I. Na direção I. Componente Y agora. Se você está na componente Y, você começa aqui e gira aqui, ó. Então você vai pegar K e I. Então vai ser o ômega na direção Z vezes o X ponto menos o contrário. Vai ser agora ômega X vezes o Z ponto. Não é isso? Na direção J. Entendeu o que eu estou fazendo, né? Agora, o último pedaço, que é o do Z. Então, se está no K, você começa no K e gira no sentido horário. E J. Então, fica ômega X vezes o Y ponto menos ômega Y vezes o X ponto. Na direção K. Capite? Tá, só que quem é o nosso ômega? Agora eu vou colocar ele, ó. Quem é o ômega? O ômega, galera, ele teria 3 componentes, mas agora ele só vai ter 2. É o ômega Y e o ômega Z. Legal? É o ômega Y na direção J mais o ômega Z na direção K, porque o X não tem. Agora, olha para o desenho. Quem seria esta componente? Vamos pegar logo a componente ômega Z. Vocês estão vendo que a componente ômega Z, ela vai ser com cosseno de θ? Né? Na hora que você trouxer o ômega para cá, esse cara aqui vai ser... Esse cara aqui vai ser o ômega cosseno de θ. E esse ômega Y aqui ele é o ômega seno de θ. Ômega seno de θ. Então vamos colocar esses caras agora, ó. Então isso aqui vai ser ômega seno de θ na direção J mais ômega cosseno de θ na direção K. Tudo bem, galera? Vamos voltar, então, esse negócio lá no produto vetorial? Vou apagar aqui, não preciso mais disso. Então, voltando ao produto vetorial, ômega vetor R ponto vai ficar assim, ó. Ômega vetor R ponto vai ser igual. Bom, galera, a componente I. Vamos olhar para a componente I primeiro. Eu tenho aqui o ômega Y. O ômega Y é o ômega seno, não é isso? Vezes um Z ponto. E eu tenho o ômega Z. O ômega Z é o ômega cosseno. Então, vamos substituir esses caras aí, ó. Vai ficar ômega seno θ vezes o Z ponto menos ômega cosseno de θ
vezes quem? Y ponto. Tudo isso na direção I. Na direção I. Bora para a direção J. Então, na direção J, a gente vai ter aqui, ó, ômega Z vezes o X ponto. Estão vendo esse cara aqui, ó? Ômega Z vezes o X ponto. Quem é o ômega Z? É o ômega cosseno de θ. Menos o ômega X, só que o ômega X, ele não existe. Então, esse termo aqui vai a zero, fica só ômega Z X ponto. Então, vai dar só, vou nem botar parênteses, ó. Vai dar só ômega vezes o cosseno. Ômega vezes o cosseno de θ, vezes, cadê você? X ponto. Na direção J. Legal, galera? Mais o outro termo. Agora o termo em K. Bom, o termo em K já tem esse bichinho aqui que vai dar zero. Então vai aparecer um menos ômega Y. Então, menos ômega seno de θ, vezes quem? X ponto de novo. Então, X ponto em direção K. Beleza, galera? Então, esse é o nosso produto vetorial. Vamos jogar ele lá na equação? 2, né? Vou chamar esse aqui de 2 agora. Então, substituindo. Em 2, temos vamos lá, vai ficar M vezes. Aí, galera, como a gente está dividindo em 3, né, coordenadas, eu vou ter aqui o R ponto, na verdade o R 2 pontos, ele agora vai ser a aceleração, ele vai ser decomposta em 3 componentes, né? Uma componente na direção I, uma componente na direção Y, mais uma componente na direção K. Né? Nada demais. Igual. Bom, força gravitacional. Força gravitacional, galera, é massa vezes gravidade, né? Só que massa vezes gravidade para dentro. E esse para dentro a gente chamou de direção K, né? Porque a direção Z é a direção que está quando você olha para o céu. É o seu prumo. Pode crer? Então fica menos M, certo? Vezes G na direção K. Essa é a força gravitacional. Menos, vou botar agora aqui embaixo para caber. Então, menos 2 vezes M vezes o produto vetorial ômega, ômega vetor R ponto. Então, menos 2 vezes. E aí eu vou substituir aquela equação ali. Bom, vocês estão vendo que tem ômega em todos os cantos? Ó. Tem ômega aqui, tem ômega aqui, tem ômega aqui, tem ômega aqui. Então eu vou botar o ômega fatorado aqui, ó, para fora. E aí vamos ver o que vai sobrar. Na direção I vai sobrar seno θ, Z ponto, menos cosseno θ, Y ponto. Isso na direção I. Isso na direção I. Mais cosseno θ, X ponto na direção J, mais, ou menos, né? Menos seno θ, X ponto na direção K. Então, olha, a gente tem uma equação diferencial. Podemos, vamos fechar aqui essas chaves, podemos cancelar os M's, né? E podemos escrever uma equação para cada direção, cara. A gente pode escrever uma equação para a direção I, uma equação para a direção J e uma equação para a direção K. Vamos lá?
Vou até mudar de cor agora, ó. Quem seria a equação na direção x? Quem seria a equação na direção x? Vai ficar, ó, x dois pontos, já cortei a massa, né? Igual 2, cadê, ó? Na direção i. 2m, cadê você? Eu já coloquei um menos ali. Então vai ficar menos 2 ômega, que multiplica, não é isso? Que multiplica seno de θ, z ponto, menos o cosseno de θ, y ponto. Certo isso, né? Tá. Certinho. Quem seria a equação no eixo y? Seria y dois pontos igual a, cadê a componente j? É só cosseno de θ, né? Ó, então fica só, aí tem um menos 2 ômega, né? 2 ômega vezes o cosseno de θ, x ponto, não preciso colocar a componente, tá aí. E o mz, nós vamos ter z dois pontos igual a. Agora, estão vendo que vai aparecer aqui a componente gravitacional, então, menos mg gravitacional e menos o último termo. Aí menos com menos dá mais, fica mais 2 ômega seno de θ, certo? Vezes o x ponto. Pronto. Essas são as 3 equações, galera, dos dois eixos. As 3 equações dos dois eixos. X dois pontos. Y dois pontos. Por que eu tenho menos aqui? Não sei, não precisa dessa massa, né? Aqui, ó. Já cancelei as massas. Aqui é G. Se tiver algum erro aí, vocês me avisem. Mas eu acho que está certinho. Bom, parece certinho. Então vamos lá. O que agora a gente faz? A primeira análise, essas são 3 equações, tá, galera? São equações que não são tão simples assim de resolver, porque vocês estão vendo que tem um ângulo, tem um bocado de coisa aí envolvida. Então o que a gente faz? A gente faz uma primeira aproximação. O que é a primeira aproximação? Vocês lembram que a rotação, ou seja, a velocidade angular do planeta Terra é muito pequena? É da ordem de 10 a menos 5, né? Alguma coisa assim. Então, ela é muito pequenininha. Então, uma primeira aproximação que a gente pode fazer é desprezar os efeitos da rotação da Terra. Então, a gente chama essa aproximação, vou botar aqui, ó, aproximação de ordem zero. Aproximação de que assim, basicamente o que é? É você pegar o ômega, expandir o ômega em série de Taylor, beleza? E levar em consideração, lembra que se você expandir o ômega em série de Taylor, isso vai dar o quê? Uma parte com ordem zero,
mais, né, uma constante aqui vezes um ômega elevado a 1, mais uma outra constante vezes ômega elevado a 2, e assim por diante. Então, eu estou pegando a primeira aproximação, ômega zero. Só que eu estou pegando exatamente quando o ômega é zero. Tá certo? É como se esse cara aqui, ó, ele não existisse. Beleza? Eu estou pegando a aproximação de ordem zero mesmo. É quando a velocidade angular é desprezada. Se a velocidade angular é desprezada, volta para as equações, cara. Olha só. Vocês estão vendo que se eu chamar o ômega de zero, esse cara aqui mata todo mundo, esse cara aqui mata todo mundo, e esse cara aqui mata esse outro termo. Então, vai ficar assim, ó. X dois pontos é zero, legal? Y dois pontos é zero, legal? E o Z dois pontos fica só com o primeiro termo, que é menos G. Vê se vocês concordam. Dá uma olhadinha aí, ó. Beleza? Eu estou fazendo o ômega igual a zero. Essa vai ser a nossa aproximação de ordem zero. Vou até colocar aqui, ó. Ômega igual a zero. Pronto. Se você resolver essas equações, cara, olha só. Tanto x quanto y, né? Se vocês forem integrando isso aqui, vocês vão ver que vão dar constantes, né? Porque se a derivada é zero, é porque a velocidade aí vai ser uma constante. E a posição também vai ser uma constante, então eu posso chamar essa constante de zero. Eu posso falar, ó, todo mundo foi abandonado onde o x e o y é zero. Tá certo? Então daqui a gente pode escrever que tanto o x quanto o y é zero. E o objeto cai, ó, em linha reta apenas na direção z. Por quê? Porque se você olhar para esta equação agora e tomar a primeira derivada, você vai ter o z ponto, legal, galera? Só que você vai pegar o z ponto menos o z ponto inicial, porque depois que você integra, né, são os limites de integração. Na hora que você integrar esse cara aqui, vai dar gt, né? Isso aí são as velocidades. Vamos supor que esse bichinho foi abandonado lá do eixo z a uma altura h. Se ele é abandonado, galera, a velocidade inicial é zero, pode crer? Velocidade é zero. E se você fizer uma nova integração, você vai chegar que z menos z0 vai dar menos gt ao quadrado sobre 2. Né? Se você chamar esse z0 de h, você vai ter então que z... Deixa eu até trocar aqui de cor. O z ele é igual a h menos gt ao quadrado sobre 2. Olha que coisa, você já conhecia esse resultado. Esse é o resultado que você sabe lá da física básica, lá de mecânica. É uma queda livre, né, velho? Você, quando despreza, então, a velocidade angular da Terra, você recupera aqueles resultados que você já tinha lá da física 1, lá da mecânica 1. Que você já tinha feito isso, cara, várias vezes. Então as coisas vão se encaixando. Legal? Eu só vou repetir quem é o Z ponto, que eu vou precisar dele jazinho. O Z ponto é menos GT. Legal. Então, fizemos a aproximação de ordem zero e o que a gente fez? Recuperou os resultados já conhecidos. Nada demais. E aí você não vê também o efeito Coriolis, né? Só que agora que vem o bonitão da coisa, ó. Vamos pegar a aproximação de ordem 1. O que é isso? Vamos pegar agora o termo de ômega, a primeira aproximação para ômega, né? Mas como é que a gente faz isso? A técnica é o seguinte, ó. Aproximação de ordem 1.
Olha que bonito, a gente pode pegar as equações que a gente já tinha, né? E quando a gente faz uma primeira aproximação, a gente substitui os resultados de ordem zero dentro daquelas equações iniciais. Por quê? Porque eu já estou pegando uma nova aproximação para as minhas equações. Como que é feito isso? É assim, velho. Ó. X, então. Vamos olhar para o eixo X. Vamos olhar para o eixo X. No eixo X, a equação era esta, aqui, ó, vermelhinha, estão vendo? Menos 2 ômega, seno de θ, z ponto, menos cosseno de θ, y ponto. Tá. Quando a gente faz a segunda aproximação, eu vou usar os resultados daquela aproximação sem o ômega e vou colocar aqui dentro, ó. Tanto do z ponto, quanto do y ponto. Tá? Então, ficaríamos assim, ó. X dois pontos seria igual a menos os 2 ômega, que multiplica, então, seno de θ vezes z ponto, seno de θ vezes z ponto, e olha o nosso z ponto aqui, ó. Então, menos gt, estão vendo a brincadeira? Então, eu pego aquela aproximação de ordem zero, substituo aqui, porque eu tenho agora a próxima aproximação. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Menos um cosseno de θ vezes o y ponto, cara. Mas o y ponto, a gente vai assumir sendo zero também, porque ó, o y ponto aqui é igual a zero, é constante, então eu posso chamar de zero, né? Que é também igual ao x ponto. Tá bom? Então aqui fica zero. Então o x dois pontos fica dado por menos com menos mais, então dá 2m gt, olha aí, 2mgt, tem um ômega aqui, né, que eu estou esquecendo ele, na verdade, aqui é um ômega, não é um m. 2 ômega gt seno de θ. Olha que legal. Então, eu tenho aí uma função para o x dois pontos. A gente pode integrar esse troço, né? E aí, na hora que a gente integra isso pela primeira vez, vai dar a velocidade. Então, isso aqui seria x ponto menos o x ponto inicial, não é isso? Integrei. Na hora que eu integrar do lado de lá, vai dar um t quadrado sobre 2, vai cancelar o 2, fica ômega t ao quadrado, ômega g, né? Ômega g t ao quadrado seno de θ. E aí, cara, a gente escolhe como condição inicial também a velocidade inicial no eixo y sendo zero, né? Desculpa, no eixo x sendo zero. Esse cara foi abandonado de uma altura h. Se ele é abandonado de uma altura h, todas as velocidades iniciais são zero, por escolha. E aí a gente integra de novo, cara. Integra isso aqui de novo. Na hora que eu integrar de novo, fica x, agora sem o ponto, menos x0, x menos x0 vai ser igual a... Bom, integra esse troço aí, ó. O t ao quadrado vira t ao cubo e aparece 1/3 no meio do caminho, né? Então fica 1 sobre 3 de g t ao cubo seno de θ. Como a gente jogou um objeto, vamos supor que a gente alinhou ele ao eixo z, então a posição inicial x a gente pode jogar para zero, e aí eu descubro quanto que foi a deflexão x. Olha que doideira. De novo, faltou o ômega aqui, né?
ômega gt ao cubo. Só faltou o mais importante, que é o ômega, né? Ômega gt ao cubo seno θ, isto é igual, então, 1/3. Deixa eu botar de vermelhinho. Vocês sabem que é bom. Ômega gt ao cubo seno θ. Então, olha que legal, galera. Esse x é exatamente, cara, a deflexão por conta do efeito de Coriolis. Então, se você solta um objeto a uma altitude bem grande e deixa ele cair, você está virado, né? Você está virado para o norte do planeta, braço direito para o leste, braço esquerdo para o oeste, costas para o sul. E aí o objeto vai cair alinhado com a sua cabeça, do céu. Só que quando você for medir depois de um tempo a queda dele, você vai ver que ele vai cair à sua direita. E dado por esta equação aí. A sua direita, essa é a primeira aproximação, né? Se você quiser pegar mais precisão, você agora volta lá atrás e substitui esse resultado lá atrás. Né? E você vai cada vez aproximando mais. Mas aqui, bicho, pro nosso cotidiano, essa primeira aproximação já dá um resultado, cara, chuchu beleza. Chuchu beleza. Tá? Então, soltou um objeto bem alto. Em cima da nossa cabeça, ele vai cair à direita. A direita quer dizer o seguinte, na direção X, que é a direção de rotação da Terra, que a gente tinha já combinado aqui, ó, nesse desenho, estão vendo? O leste aqui, ó, para onde que tá? Para sua direita. E qual é essa direita? É a direção Y, que é a direção X. Cara, bonito, né, velho? Muito bonito. Aí você fala, professor, e os outros eixos? Cara, os outros eixos a gente... É rapidinho, porque, ó, o Y, no eixo Y... Eu tô acabando, tá? No eixo Y, o que a gente tem? Nada mudou. O Y, 2 pontos, ele era 0, né? Então a gente pode voltar para 0. Isso faz com que tudo fique a mesma coisa, né? O Y ponto é igual a 0 e o Y 2 pontos, e o Y, né, sem ponto é igual a 0. Então, você não tem deflexão no eixo Y. E o eixo Z? O eixo Z também nada muda. Se você volta para o eixo Z, você vai ter que o Z, 2 pontos, vai dar o menos G, que é a gravidade. Beleza? Por quê? Porque o eixo Z está aqui, ó. O eixo Z está aqui. E o X ponto, para essa aproximação, o X ponto é 0. Beleza? Então esse termo aqui morre, apesar de ter o ômega, mas o X ponto é 0. Tá certo? E aí a gente tem que aquela equação que vocês conhecem, né? O Z é igual a H menos GT ao quadrado sobre 2. Legal. Qual seria o tempo de queda? Vamos calcular o tempo de queda? Se você faz o tempo de queda, quer dizer então que o objeto chegou no chão. Se ele chegou no chão, então, vou botar assim, ó, tempo de queda. Quer dizer que o Z é 0, certo? Se você substitui, então, o Z igual a 0, você chega à conclusão que o T é igual, isso vocês também já sabiam, né? Raiz quadrada, deixa eu botar de outra cor. T é igual a raiz quadrada de 2H, não, é 2G sobre H, né? Não, é 2H mesmo. 2H sobre G. Vocês já sabiam. Esse é o tempo de queda. Se você substituir esse tempo lá no X, olha que bonito que vai aparecer. Você tem uma equação da distância X. Vamos substituir? Acho que não precisa nem mudar de... Opa, não é isso que eu queria, não. Acho que não precisa nem trocar de coisa.
Então, assim, ó, então, o x, ele vai dar 1/3, né? Vamos botar de outra cor de novo. Um terço de ômega g vezes o t ao cubo, e agora o t ao cubo é essa raiz quadrada aí de 2h sobre g. Então, como está ao cubo e tem uma raiz quadrada, galera, uma raiz quadrada elevada ao cubo é meio vezes 3, né? Então, isso aqui dá 3 meios. 3 meios vezes o seno de θ. Lembrem que o θ tem a ver com a colatitude. Ou seja, basicamente a sua localização aí no hemisfério, né? Olha que doideira, cara. O próprio Newton, ele verificou isso na época. Ele não sabia bem o que estava acontecendo, mas ele previu isto. Ele previu isto. O próprio Hooke, o cara lá da lei de Hooke, ele verificou isso, tá, experimentalmente. Mas eles não sabiam bem exatamente o que estava acontecendo, porque não existia ainda esse nome efeito de Coriolis, porque quem foi cunhar esse nome primeiro, assim, quem foi, né, estudar isso com mais afinco foi o próprio Coriolis, foi um físico francês, por isso que é Coriolis que fala. Mas aqui, se você pega uma ideia interessante, cara, se você substituir, por exemplo, pegar uma pessoa que está no meio ali do hemisfério, né? Ou seja, a uma colatitude de 45 graus, soltar um objeto de uma altura de 100 metros, é uma altura até relevante, 100 metros, se você faz essa conta aí, cara, o deslocamento X ele é de 2 centímetros, mais ou menos. 2 centímetros. Então, é pouco comparado aos 100 metros, mas é medível. Olha aí que legal. É medível. Isso que é o grande barato da coisa. Porque você consegue ver isso acontecendo. Claro que se você colocar atrito, né, outras coisas, o bicho pega, fica mais complicado. Mas se você desprezar o atrito, você conseguir fazer um experimento com um atrito zero, como é que você faz um experimento com atrito zero? Solta um objeto pesado. É isso? Solta um objeto pesado. E aí você. O atrito quase não faz, né? Em 100 metros não vai fazer tanta diferença. E aí você vai ver que ele vai cair 2 centímetros deslocado em relação à vertical que ele estava. E isso só pode ser explicado, galera, por causa da força de Coriolis e porque a Terra gira. Se a Terra não girasse, ia cair na cabeça da pessoa. Show de bola? Alguma dúvida? Lindo isso, né? Tá, deixa eu parar a gravação aqui então.